Muito bem. Essa semana chega aqui a notícia que saiu na Veja de que o Instituto Sangari acaba de divulgar um novo mapa da violência no Brasil, mostrando que o Brasil teve, no ano de 2010, 49.932 homicídios. Então, ótimo, estávamos na faixa de entre 40 e 50, agora já chegamos nos 50, não é uma maravilha? Não se ouve no Congresso um único debate sobre isso. Houve-se debate sobre a urgente necessidade de proteger os gays contra piadinhas, mal olhado, né? E contra a pregação. Você sabe que se um padre ou pastor faz uma pregação dizendo que o homossexualismo é pecado, imediatamente morrem 15 ou 20 homossexuais pelo Brasil em função disso. E como todos nós sabemos, todos os assassinos de homossexuais, incluindo, né, os garotos de programa, que vão para a cama com os homossexuais, todos fazem isso por motivo religioso. Eles leem a Bíblia, em seguida vão lá, traçam um traveco e o matam, né? Porque chegaram a essa conclusão que deviam fazer isso lendo a Bíblia. Mas, como é possível que essa cambada de filhos da puta, as que tem nas duas casas do nosso Congresso, simplesmente não se interessam por esse negócio dos homicídios brasileiros e ficam com essa frescura de que tem que proteger as criancinhas contra as palmadas das suas mães e proteger os gays contra piadinhas. Quer dizer, é uma total inversão do sentimento humano. Então eu desconfio que eles não têm essa propriedade canina de ter simpatia pelo sofrimento humano, tá certo? A não ser quando o sofrimento é fingido, porque note bem, por exemplo, esse negócio da PL 122, né, o que importa não é se você objetivamente ofendeu ou insultou alguém por ser homossexual, mas se o sujeito se sentiu insultado, tá certo? Então, aparentemente é a mesma coisa você pegar um gay e encher ele de porrada, e você, né, do púlpito, citar uma sentença da Bíblia dizendo que o homossexualismo é pecado. Né? Inclusive, eu até num artigo que eu escrevi essa semana, não sei se já foi publicado, né, eu lembrei o caso de vários homossexuais ilustres, né, como Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, Oscar Wilde, Julian Green, né, que, sendo homossexuais, eles mesmos diziam que aquilo era pecado, eles estavam conscientes de que era pecado. Né? Isso quer dizer, se um homossexual diz isso, olha, acaba de cometer um pecado, ele está ofendendo todos os demais homossexuais e ele pode parar na cana por causa disso. Então, veja, o que configura o crime aí não é a objetividade do ato, não é o conteúdo substantivo do ato, mas o que o sujeito sentiu. Então, em primeiro lugar, o crime já não está na conduta, está na reação subjetiva da suposta vítima. Em segundo lugar, fica abolida a distinção entre a reação a um fato objetivo e uma reação puramente imaginária. Você dizendo, é isso que distingue o sentimento humano normal do sentimento histérico. O histérico não sente o que está acontecendo, sente aquilo que ele imagina. Então, isso quer dizer que, por exemplo, uma conduta ofensiva. Uma coisa é a conduta ser objetivamente ofensiva. Outra coisa é o sujeito imaginar que ela foi ofensiva. A lei abole essa distinção, portanto, igualando o sentimento normal, o sentimento saudável, o sentimento histérico. Mas por que eles fazem isso? Porque a histeria, quer dizer, o total deslocamento entre o sentimento e a situação objetiva, é a característica universal da militância esquerdista. Esse pessoal todo vive de emoções fingidas, mas não é aquele fingimento consciente, é um fingimento que se torna habitual e o indivíduo não percebe mais que aquilo é fingido, ele acha que está sendo 100% sincero. Então quer dizer que o direito à reação histérica está consagrado em lei. E você pode ser punido não porque você realmente fez algo contra o sujeito, mas porque ele imaginou alguma coisa. Então, note bem, tudo isso aí já foi planejado com décadas de antecedência, porque este é um meio de desmantelar o sistema judicial e de desmantelar toda uma civilização. Né? É importante vocês verem que o mundo está atravessando agora um fenômeno inédito na história, que é o seguinte, que o movimento revolucionário conseguiu tomar conta, tá certo, de vários governos e de organismos internacionais e
tem meios de criar toda uma civilização baseada nos valores os mais absurdos, os mais doentios que se podem conceber. Então, esse pessoal, por exemplo, que criou aqui o Defense Authorization Act, né, acaba de ser aprovado aí pelo Congresso americano. Esse Defense Authorization Act permite que o governo prenda e mantenha preso por tempo indefinido qualquer cidadão americano, por ordem do presidente. Mais ainda, permite que o governo mate um cidadão americano, sem explicação. Tá certo? Então isso significa o seguinte, que o direito universal do habeas corpus está aqui cancelado. Isso foi aprovado pelo Congresso americano, quer dizer, acaba de ser implantado na ditadura aqui e ninguém nem percebe. Por quê? A grande mídia simplesmente não noticia. Ou pelo menos não explica direito como é que essas coisas vão ser. Então, isso quer dizer, por exemplo, o pessoal estava... Veja como é essa turma. No tempo em que estavam prendendo terroristas estrangeiros que atuavam aqui no território americano, a esquerda inteira esbravejava que eles não podiam ser julgados em tribunais militares, que eles tinham que ser julgados em tribunais civis e ter todos os direitos de defesa que se concedem aos cidadãos americanos. Agora esse direito acaba de ser tomado dos cidadãos americanos pelas mesmas pessoas que se mobilizaram para dar esses direitos aos terroristas estrangeiros presos no território. Isso está acontecendo então, diante dos nossos olhos e pouquíssimas pessoas percebem quais são as consequências reais. Então, você acha, por exemplo, que no Brasil, esta deputada não sei que, Surita, essa aqui inventou a lei da palmada, ela é capaz de avaliar as consequências civilizacionais disso. Você imagina, por exemplo, nas escolas no Brasil, já é muito perigoso você ser professor ou professora, porque os professores são frequentemente agredidos por seus alunos e não acontece nada para esses alunos e o professor se reclama, ele ainda corre o risco de perder emprego. Não teve aquele caso do sujeito que tocou fogo no cabelo da professora, tempo atrás, já faz um ou 2 anos, né? E teve uma menina que correu para socorrer a professora. Muito bem. Esta menina começou a ser perseguida pelo resto da classe e ela teve que sair da escola. Porque não tinha mais ambiente. Agora, e o incendiário? O que aconteceu para ele? Absolutamente nada. Então você vê que há, da parte do nosso governo, uma política deliberada de fomentar a conduta antissocial, de fomentar o banditismo, tá certo? E de perseguir condutas que não são criminosas de maneira alguma. Né? Quer dizer, esse pessoal da Farc, por exemplo, atua livremente no território brasileiro, é recebido por governadores, ministros, é bem tratado, e todo mundo sabe que eles estão aí vendendo droga. É isso? O Fernandinho Beiramar não confessou que ele, todo ano, várias vezes, trocava armas que ele trazia do Líbano por cocaína da Colômbia, né? Então, todo mundo sabe qual é a fonte da cocaína, tá certo? Não são os tal dos cartéis que já foram totalmente desmantelados, é a Farc. A Farc tem um monopólio. Então, esse pessoal do Congresso assiste tudo isso e fica lá discutindo se deve pôr na cadeia, né, a mãe que deu uma palmada na bunda do filho. Inclusive, a distinção entre o que é um mero, vamos dizer, um castigo elementar e o que é agressão física acabou de ser anulada, não há mais diferença. Não é isso? Então, agora, quais serão as consequências disso a longo prazo? Quer dizer que se a violência contra os professores já impera nas escolas, sob a proteção do governo, você imagina, não digo quando a lei entrar em vigor, mas, porque não basta a lei entrar em vigor, ela vai ter que ser divulgada. Então, em todas as escolas do Brasil, as crianças terão que ser informadas. Se o papai ou a mamãe, né, dá uma palmada em você, você tem que denunciar na delegacia. Tá certo? E mais ainda, o professor, se o aluno chega lá contando, meu pai me deu uma palmada, ela é obrigada por lei a denunciar o sujeito à polícia. E note bem que a mesma medida está sendo adotada aqui, simultaneamente. Meses atrás eu já disse para você, tudo quanto é lei que se implanta no Brasil vem pronta dos organismos internacionais, concebida em escritórios de engenharia social, dessa elite globalista, e vai tudo pronto para o Brasil e o pessoal diz amém.
Então, quando se solta uma lei dessa no Brasil, você pode ter certeza que na mesma hora a mesma lei está sendo adotada na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, no raio que eu parta. É tudo global, tá certo? E esse aspecto, vamos dizer, de intervenção estrangeira na legislação nacional não é nem sequer discutido. Agora, você imagina quando todas as crianças do Brasil estiverem informadas, né, desta lei e todos os professores estiverem informados. Você imagina a tempestade de denúncias que vai haver. Agora, ainda esta sem vergonha desta deputada tem a cara de pau de dizer que isso não vai interferir nada em processo de guarda das crianças. Eu digo, bom, nada disso está previsto na lei, mas é impossível que não interfira. Materialmente impossível. Porque em qualquer discussão sobre guarda de criança, se eu sei que o outro tem lá 5 ou 6 queixas nas costas porque ele deu palmada na bunda das crianças, né, você imagina se o marido enfesado não vai alegar isso contra a mulher contra o marido. É claro que vai. Tá certo? Então, isso quer dizer que tomar crianças de seus pais vai se tornar a coisa mais fácil. E mais ainda, se as crianças nas escolas já estão persuadidas de que elas podem bater no professor, xingar, tocar fogo, fazer o que quiser sem ser punidas, tá certo? Na escola, imagina como elas ficarão a hora que elas entenderem que elas não serão punidas em casa também. Porque imagino que esse sujeito que tocou fogo no cabelo da professora, pelo menos umas palmadas da mãe ele levou em casa, já que o governo não faz nada contra ele, a mãe pelo menos faz. Mas agora ela também não poderá fazer. Isto significa que, bastando você ser de menor, você está autorizado a fazer o que você quiser. Esta lei foi concebida como um incentivo ao banditismo, uma coisa de longo prazo. Não é simplesmente assim, se a criança não levar a palmada, ela vai se comportar mal. Não é assim, não é pelo efeito individual, mas pelo efeito estatístico geral que isso vai ter. Agora, imagina se essa dona Surita fez algum estudo a respeito. Quais serão as consequências dessa medida? Assim como, por exemplo, quais serão as consequências da tal da PL 122. A própria dona Marta Suplicy, que é uma pessoa muito boa, muito cordata, ela até reconheceu que não é justo impedir que padres, pastores, rabinos falem alguma coisa contra o homossexualismo dentro dos seus templos. Ou seja, você está prisioneiro no seu templo, só pode falar as coisas lá dentro. Falou na rua, tu está ferrado. Isto modifica completamente a estrutura social brasileira inteira. Tá certo? Porque no Brasil atualmente, legalmente, não há nenhum limite a que você diga o que quer que seja, em qualquer lugar que seja. Você pode expressar a sua opinião em qualquer lugar. A partir daí passa a haver um limite geográfico, como existia na antiga União Soviética e como existe hoje no Irã. No Irã a lei é essa, você quer pregar o cristianismo, você pode pregar dentro da sua igreja. Fez na rua, você vai preso. Tá certo? Na Coreia era até um pouco pior. Na Coreia, se você fosse visto com a Bíblia, você podia ser condenado à morte. Agora, tem gente, essa turma do PC do B, tá certo? Isso é um bando de filha da puta, tá certo? Lá, chorando porque morreu o tal do Kim Jong-il. Meu Deus do céu! Olha de que essa gente gosta, porra! Hã? Pois não tinha aquele jornal, A Hora do Povo, que mais de 10 anos atrás já soltou uma manchete: Stalin foi o maior democrata de todos os tempos, né? Eles gostam dessas coisas, meu Deus. Então é claro que isso aí, quer dizer, é um apego mórbido. E isto é obviamente apologia do genocídio. Agora, ninguém toma medida judicial contra eles, né? Ninguém se mobiliza para botar essa gente na cadeia. Se você sair fazendo apologia do nazismo, tu vai pra cana. O comunismo matou 10 vezes mais gente e, no entanto, você pode continuar fazendo a apologia que quiser. Então, eu me lembro assim que, você vê, nos anos 50 teve o caso do famoso Viktor Kravchenko, não é isso? Que é um sujeito que ele era funcionário lá do governo, tinha todo aquele treinamento de agente da KGB, essa coisa toda. Ele fugiu para o Ocidente e denunciou que havia campos de concentração, que a situação na União Soviética era até pior do que na Alemanha nazista. E imediatamente toda a intelectualidade ocidental e toda a mídia esclarecida caiu de pau no cara. É isso? E ele disse: ah, é? Pois eu vou provar tudo. E trouxe 50 testemunhas, inclusive a neta do filósofo Martin Buber, né, Margaret Buber Neumann, tá certo? Que ela mesma tinha sido vítima. Ela esteve em campo de concentração comunista e depois foi trocada, né? Porque você vê, o Stalin tinha essa gentileza, ele
trocava prisioneiros com Hitler, né? Ela sendo judia, né? Ela ficou um tempo no campo de concentração soviético e depois foi entregue para os nazistas e foi parar, eu não lembro mais em que campo alemão foi. E ela diz, olha, a mesma coisa, o que eu sofri não sofri no outro. Tá certo? Só tem uma diferença, nos campos soviéticos tinha muito mais gente. Né? E em matéria de vítimas, hoje se sabe que a quantidade de vítimas civis do governo soviético não é só stalinismo, não é só no tempo do Stalin, foi antes do Stalin e depois do Stalin também é a mesma coisa. Está entre 60 e 70 milhões, não tem nada de 20. O pessoal dizia 20 milhões, não. Vê lá, né, na página do professor R.J. Rummel, com a estatística atualizada, e vocês vão saber. Agora, quando ele fala isso, sempre aparece, né, alguma Dona Maria Vitória Benevides, algum Caio Navarro de Toledo, dizendo, não, você está fazendo estatística macabra. Eu digo, minha filha, a estatística não é macabra. Macabra é o que vocês fizeram, porra. Quer dizer, você somar o número de crimes parece que é pior do que você cometer os crimes. Né? Então, todos eles entraram com o negócio antiquantitativo. É proibido somar. Sim, claro que é proibido somar, porque vocês matam muito mais gente que os outros. É claro, vocês não querem que eles façam a conta.